Numa planície gelada e implacável da geopolítica moderna, onde tanques substituem búfalos e drones sobrevoam como águias metálicas, um personagem emerge da névoa do cenário internacional, Douglas A. MacGregor. Um coronel aposentado, casca-grossa do Exército dos Estados Unidos, estrategista da Guerra do Golfo e franco-atirador verbal com mira afiada. Agora, prepare-se. Segundo MacGregor, a Rússia, sem margem para dúvida, a principal força terrestre do planeta. Isso mesmo. A mãe Rússia, que muitos gostam de tratar como um dinossauro soviético enferrujado, está aparentemente mais viva e perigosa do que nunca. E não, isso não é um palpite do seu tio no grupo de WhatsApp. Estamos falando de um veterano que planejou bombardeios da OTAN como quem organiza um churrasco de domingo. Ah, mas a Rússia teve baixas. Sim, claro. Segundo MacGregor, algo entre 100 mil e 120 mil russos tombaram. E quando ele diz russos, ele quer dizer russos, chechenos, veteranos das repúblicas separatistas, um verdadeiro buffet multiétnico da guerra moderna. Mas aí vem a parte que dá nó no estômago, e talvez na lógica MacGregor afirma que a Ucrânia teria perdido 1,5 milhão de pessoas. Sim, milhão. Com I. Se isso fosse um jogo de futebol, o placar seria tão desigual que nem o VAR conseguiria salvar. A Rússia, segundo nosso coronel documentarista, transformou seu setor industrial numa fábrica de destruição 24/7. Artilharia, drones, foguetes, mísseis, quibes explosivos, vale tudo. Está em modo guerra total. E pior, parece estar gostando. Como um urso bem alimentado, ela não só venceu no campo de batalha, como agora está pronta para o banquete final. MacGregor diz isso de peito aberto, sem vacilar, como se estivesse explicando as fases da lua. E não, ele não é um Zé Ninguém. É um homem que, em seus dias de glória, quase virou embaixador na Alemanha, por alguns meses, foi assessor de defesa no governo Trump, cargo que ocupou por 3 cafés e 2 donuts antes de ser limado pelo establishment. Mas o que mais chama a atenção? Que MacGregor, mesmo com seu perfil linha dura, não economiza pancadas nem em Trump nem em Biden. Ele critica a política externa dos Estados Unidos como quem corrige dever de casa mal feito, com raiva e caneta vermelha. E aí, entra em cena Pascal Lotas, o entrevistador, o homem por trás do canal Neutral Studies, um recanto do YouTube onde as palavras pesam mais que tanques. Foi ele quem conseguiu arrancar essas declarações do coronel, que entre um gole de café e outro, soltou a bomba. Os Estados Unidos não entendem nada da Rússia. Nunca entenderam. Continuam tratando o conflito como uma briga de recreio, onde o diretor Biden supostamente colocaria a ordem mandando Putin e Zelensky ficarem de castigo. E a Ucrânia? Segundo MacGregor, a situação por lá virou novela distópica. Grupos armados, chamados de gangues ou organizações patrióticas, estão impedindo o alistamento forçado. Em outras palavras, os próprios ucranianos estão dizendo não a virar carne de canhão. Enquanto isso, a Rússia tem mais soldados do que sabe treinar. Dá até para formar 2 exércitos e ainda sobra gente para pintar o Kremlin. Recrutamento? Tranquilo. Voluntários? Aos montes. É como se a fila do alistamento fosse mais rápida que a do pão na padaria. E qual o plano dos Estados Unidos? Bem, segundo MacGregor, não há plano. Biden já jogou a toalha e Trump acha que pode resolver tudo com um aperto de mão e uma frase de efeito. Enquanto isso, quem puxa as cordinhas são velhos conhecidos do Senado, como Lindsey Graham, Kennedy e outros senhores da guerra que parecem ter aprendido diplomacia assistindo a filmes de ação dos anos 80. Douglas MacGregor conclui o quadro com uma frase que poderia muito bem estar numa lápide geopolítica: a paz é urgente. Mas ninguém parece interessado nela. E isso, vindo de um militar que já viu mais pólvora do que novela das 9, é para fazer até os mais beligerantes coçarem a cabeça. Em resumo, bem-vindo ao documentário mais ácido do ano. Onde a guerra é real, a paz é miragem e os líderes mundiais estão mais perdidos que o Wi-Fi em bunker. Fique atento. A próxima temporada promete ser ainda mais explosiva. Em um planeta onde o bom senso parece em extinção e a diplomacia virou piada de salão, um homem ergue a voz no meio do caos geopolítico. Coronel Douglas MacGregor, espécie rara de oficial que pensa antes de apertar o botão vermelho. Tudo começa com aquela clássica ladainha europeia. Os russos vêm aí. Corra para as colinas.
Ou melhor, para Portugal. Mas MacGregor, com a calma de quem já viu muito míssil passar e pouco juízo ficar, responde com a sutileza de um trator em marcha ré. Não, senhor. Vocês estão por conta própria. Numa conversa particular em novembro de 2020, porque é sempre num off que a verdade escapa, MacGregor deixou claro que, para ele, a Europa precisa aprender a se defender sem telefonar para Washington no primeiro soluço. Trump, o incompreendido, ou não tanto. O ex-presidente, famoso por frases como ou vocês fazem o que eu digo, tchau, entende o que Eisenhower já sabia nos anos 50. Não vai ter remake de O Resgate do Soldado Ryan. Hoje, qualquer comboio tentando atravessar o Atlântico seria detectado, alvejado e jogado no fundo do mar antes de você conseguir soletrar OTAN. Mas a Europa, a Europa, continua em sua espiral de negação, querendo acreditar que o tio Sam ainda tem tempo, dinheiro e paciência para brincar de herói global. Enquanto isso, os Estados Unidos mantêm bases em todo canto, inclusive Finlândia e Suécia, que entraram na dança com mais 30 novas instalações militares. Cancelar isso? Fácil. Mas ninguém fala sobre isso. Por quê? Mistério. Talvez porque, como MacGregor diz com a frieza de um legista, não há estratégia nenhuma. E quando MacGregor diz isso, com a cara de quem já viu mais planos falharem que relatórios de auditoria em Brasília, a gente presta atenção. Entra em cena John Bolton, o eterno doutor chapatim malo da política externa, com seu bigode de vilão e críticas afiadíssimas. Trump, diz ele, só quer o Nobel da Paz. Consequências? Só se afetarem sua imagem no Instagram. Então fica claro, se a Europa está esperando que os Estados Unidos venham salvá-la de um ataque russo, talvez seja melhor sentar, e de preferência longe das fronteiras. Mas a Europa insiste. Se tocou na Ucrânia, tocou em todos nós. MacGregor dá de ombros e solta mais uma de suas pérolas de frieza estratégica. A Rússia não precisa ocupar toda a Ucrânia. Muito menos a Europa. Ele acredita que o plano é outro, criar uma bela zona de amortecimento, o equivalente geopolítico de não me enche. Odessa, por exemplo, é vista como peça-chave. Se você quer cortar o oxigênio de um exército, corte seus suprimentos. E é exatamente isso que os russos devem fazer. A confiança? Zero. Putin acreditou nos acordos de Minsk. Resultado? Foi feito de bobo por Merkel, Obama, depois Trump. Agora? Sem mais teatrinho. A meta? Tudo até o Dnieper sob controle russo. E talvez, só talvez, Odessa como cereja desse bolo bélico. Dnipro? Talvez fiquem com pena e devolvam. Mas não aposte dinheiro nisso. E aí, alguém pergunta. Mas e se moverem mísseis para o oeste da Ucrânia? MacGregor. Eles podem destruir de onde estiverem. Tradução. A zona de amortecimento é o espantalho nuclear da vez. E não querem guerra com o povo ucraniano. Na verdade, preferem que os poloneses se enrosquem com os ucranianos. É um tipo de sadismo estratégico que só a história pode explicar, e que os russos conhecem muito bem. A ideia de invadir o oeste da Ucrânia? MacGregor diz. Isso é um delírio digno de Ursula von der Leyen depois de 3 cafés e 0 leitura de história. Os russos sabem jogar xadrez. E os ocidentais estão jogando resta 1. E aqui entra o clímax. Os Estados Unidos vivem numa bolha. Washington acha que é centro do mundo, com gente andando em círculos no Capitólio, dizendo: vamos resolver tudo com sanções e discursos. Trump, Biden, tanto faz. O primeiro age como um chefe de torcida mal-humorado. O segundo, bem, ele tenta lembrar o nome dos países envolvidos. Mas aí MacGregor manda na cara. Isso é pura estupidez americana. Governados pela arrogância, embriagados em autoelogios, e convencidos de que o mundo gira ao redor de Washington. E mesmo sendo americano, ele se mostra mais lúcido que boa parte dos presidentes que já passaram por lá. MacGregor critica Trump. Sim, o trumpista que não tem medo de chamar o orangotango laranja de prepotente. E, veja só, ainda imita ele, com direito a dancinha e tudo. Resumo da ópera: os Estados Unidos não sabem quem são. E pior, também não sabem quem são os outros. E isso é perigoso. Muito perigoso.
Porque, enquanto a Europa vive na ilusão da OTAN onipotente, Macron e companhia andam contaminados por um vírus, a síndrome da irrelevância com complexo de superioridade. Palmerston, Disraeli ou Gladstone jamais tratariam os russos como criancinhas desobedientes. Eles sabiam que a Rússia pode ser tudo, menos fraca. Mas hoje, todo mundo acha que vai resolver com tweet, sanção e mensagem forte. E aí está o alerta de MacGregor. Isso não é videogame. Isso é guerra. E se os líderes do Ocidente continuarem tratando o mundo como um tabuleiro de war, as baixas vão continuar. 1,5 milhão de mortos ou incapacitados na Ucrânia. Tudo isso poderia ter sido evitado. Mas não foi. E, como se não bastasse, Merkel e Hollande ainda tiveram a audácia de admitir que enganaram Putin só para ganhar tempo. Enquanto Zelensky segue dizendo que Putin quer guerra. Querem a verdade? Ela está aí. E você? O que pensa sobre tudo isso? Acha que o coronel foi longe demais? Ou apenas disse o que ninguém mais tem coragem de dizer? Se gostou dessa análise afiada com um toque de sarcasmo diplomático, deixe seu poderoso like, compartilhe para abrir uns olhos por aí, e inscreva-se no canal do Tu Professor e Tu Professor 2.0, porque aqui não passamos pano, passamos a régua. E ativa o sininho, porque o algoritmo pode até dormir, mas a gente tá sempre de olho no mundo. Fim.